paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde. Passando aqui para deixar uma palavra para você que se encontra em Jonas capítulo 1, que vai falar do chamado de Jonas. E veio a minha palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que lhe tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Eita, que palavra forte, igreja. Então aqui a palavra do Senhor começa falando do chamado de Jonas. O Senhor chamou Jonas para ele ir até a Nínive, para clamar, para falar aquilo que Deus tinha falado ao coração dele, né? Para aquele povo, para aquela cidade, que estavam ali fazendo tanta coisa errada, que Deus ele estava furioso. Queria destruir aquele povo, queria destruir tudo. Só que Jonas ficou com medo, tentou fugir do chamado, tentou fugir da responsabilidade. Era para Jonas ir para uma direção e ele tomou outra direção. Quantas vezes a gente quer seguir a direção oposta do que Deus já falou para a gente seguir? Deus fala para a gente ir por um caminho, por um lado, a gente já quer ir para outro lugar. Às vezes Deus fala para mim e para você assim: olha, vai por essa direção, vai para esse lugar. E a gente, não, eu não quero ir para esse, eu vou por esse outro lado, porque por aqui é melhor, é menos estreito. Por aqui eu acho que vai dar mais certo. Deus, ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos nada. E pelo fato da gente muitas vezes seguir a direção oposta do que Deus tem para nós, a gente perece. A gente apaga, a gente passa muitas coisas pela desobediência. Às vezes a gente está passando por coisas na nossa vida, dificuldades, provações, lutas e muitas outras coisas por desobediência a Deus. Porque Deus manda a gente fazer algo e a gente bate no peito e diz que não vamos fazer muitas vezes, né? E segue outro caminho sem ser aquele que Deus falou pra gente ir. Então, quando Deus mandar eu e você caminhar por um caminho, seguir esse caminho, essa rota, nós temos que ir naquele que Ele orientou, para que a gente não venha passar por coisas difíceis lá na frente pela desobediência. Jonas, ele enfrentou essa tempestade e além dele passar por tudo isso, por culpa dele, pessoas que não tinham nada a ver começaram a passar também. Porque quando você desobedece, quando eu desobedeço, até pessoas ao nosso redor também passa por muitas dificuldades por causa da minha e da tua desobediência. É muito forte essa palavra nessa tarde, mas eu tenho que dizer, porque Deus ele colocou no meu coração, né? E a gente passa pela nossa desobediência. Muitas vezes o Senhor fala: não te quero mais nesse lugar, eu não te quero mais nesse trabalho, eu não te quero mais tu nesse canto, ou nisso ou naquilo. E a gente fala: não, Senhor, mas aqui eu vou ganhar mais, aqui eu vou ser reconhecido, aqui vão dar uma certa valor para mim. E a gente acaba perecendo pela desobediência de Jonas. Aqueles marinheiros começaram a perder suas cargas, porque eles começaram a lançar fora o peso, eles começaram a clamar cada um ao seu Deus. A tempestade veio, o mar ficou agitado, porque Jonas estava ali. Se ele não tivesse naquele barco, naquele navio,
Os marinheiros não tinham passado por essas perdas, não tinham passado por essa luta, essa provação. Porque o problema não era com eles, era com Jonas. E Jonas estava ali dormindo despreocupadamente. O bicho pegando lá em cima e Jonas dormindo embaixo. Porque muitas vezes a gente está ali desobediente, achando que está tudo bem. Está desmoronando tudo e a gente estamos dormindo aqui. Não, isso daí, achando que é só um vento, mas é uma tempestade. Achando que logo vai passar o vento, mas é na verdade uma tempestade. A diferença de um vento simples que sopra, que vem, é totalmente diferente de uma tempestade. A tempestade é algo maior. É algo muito forte. E Jonas, pela desobediência dele, foi para aquele barco e os marinheiros começaram a passar ali por esse aperto, por essa dificuldade. E ali eles lançaram sorte e caiu sobre Jonas, porque Jonas era o culpado de tudo aquilo. E jogaram ele na água. Jogaram fora ele, lá para fora do barco, do navio. Porque ele reconheceu que ele estava errado. Pode me lançar ele na água. Só que os marinheiros ficaram, não, mas ele é um homem de Deus, a gente não pode. Mas mesmo assim lançaram, né? Lançaram. Então, para você não passar por apertos, por dificuldades maiores, analisa por que você está passando por isso. Não será pela desobediência, essa tempestade na minha, na tua vida, muitas vezes? Para analisar, para pensar, Senhor, o Senhor me falou para fazer isso, eu não fiz, era para mim ter continuado nessa direção, eu fui para outra e agora eu estou passando por essa dificuldade. Para analisar o porquê dessa tempestade na tua vida. Será que você não está tomando uma direção errada? Você não está indo pelo caminho a qual Deus não falou para você ir? Será que Ele não falou para você fazer algo e você não fez, não tomou atitude? E agora você está passando por essa tempestade? E pessoas ao teu redor também estão passando por essa dificuldade porque você foi o culpado? Mas Deus é tão misericordioso que Ele mandou o peixe. Engoliu Jonas. E Jonas, no ventre daquele peixe, ele passou a reconhecer. Ele passou a ver o seu erro. Ele pediu a misericórdia de Deus. E quando ele se arrependeu, Deus foi lá e fez o peixe cuspir ele. E ele foi a Nínive. E quando ele foi a Nínive, ele foi disposto a falar a verdade para ali pregar mesmo. Só que o povo dali já se arrependeu. E Deus mudou o destino daquele povo. Porque era destruição até de animais, de tudo. Mas quando Jonas começou a proclamar ali, que Deus tinha mandado, o povo se arrependeu. O rei proclamou um jejum para todo mundo ficar em jejum. Se humilharam e Deus não quis mais destruir a cidade. E aí Jonas já revoltado, já falou, não, mas poxa, Senhor, agora o Senhor tem que destruir, porque eu estou aqui, já falei, passei essa vergonha toda, andou no sol quente, quilômetros andando ali, pregando para aquele povo. Chegou um momento que a soberba, o orgulho de Jonas já estava no coração também. Porque ele, não, mas agora o Senhor tem que matar, Senhor, porque esse povo aqui é isso, aquilo. Jonas tinha um pouco de raiva daquele povo. Porque a sua cidade, o seu povo era inimiga daqueles outros lá. Então chega um momento de Jonas que no começo ele não queria ir. Vemos que ele queria fugir da responsabilidade do chamado. Mas depois que ele foi lançado na água, que o peixe engoliu ele, com a permissão de Deus, que ele ficou no ventre do peixe ali alguns dias, que ele se arrependeu naquele ventre do peixe. Aí ele já se quis colocar na posição, não, agora eu vou falar o que Deus me mandou, né? Vou lá. Já que eu passei por isso tudo, vou lá agora, eu vou falar. Mas aí ele já chegou em Nínive, ele já queria que Deus já matasse mesmo. Só que houve arrependimento. Deus, ele muda a situação quando há arrependimento. Quando há arrependimento, Deus, ele muda o cenário. Quando há arrependimento, quando há humilhação, Deus, ele muda o cenário. Então, te humilha para Deus. Começa a se arrepender. Começa a se humilhar. Aleluia. Que ele muda a situação. Ele muda o cenário.
Muitas pessoas falam assim que aquilo que Deus fala, Ele cumpre, Ele não muda. Mas eu já li na Bíblia e vejo passagens a qual Deus mudou a situação. Principalmente dessa cidade, que Deus falou que ia destruir, mas quando teve arrependimento, não teve mais. Mas mais pra frente, lá passando, né, do livro de Jonas, no outro livro, a cidade é destruída. Mas isso aí já é outra situação, já foi já depois, né? Mas quando a pessoa se arrepende, quando Deus vê a sinceridade, Ele muda a sentença. Lembra do rei Ezequias? Já estava decretado para morrer. O Senhor falou para Isaías falar para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele ia morrer. Só que o que ele fez? Ele foi, se humilhou para Deus, ele virou para a parede, falou: Senhor, lembra-te de mim, de que andei reto diante de ti, Senhor, das coisas que fiz diante dos teus olhos. Então, Deus, ele lembrou, teve compaixão. E quando o profeta Isaías ia saindo do palácio, já estava quase, Deus mandou ele voltar. Não, vai lá e diga que eu vou acrescentar mais 15 anos, que ele vai ser curado, ainda vou salvar o povo, a nação dele. Porque teve humilhação, teve a sinceridade. Então, através da minha e da tua humilhação, da minha e da tua sinceridade, Deus, ele muda a situação, ele muda a sentença, ele faz e desfaz, porque ele é Deus. Quem somos nós para criticar ou falar alguma coisa, que nós não somos nada? Se Deus quiser matar, ele mata. Se ele quiser reviver alguém, ele revive. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser libertar, deslibertar, ele faz o que ele quer, porque ele é dono de tudo e todos. Então, a palavra nessa tarde é essa: segue o caminho que Deus mandou, segue a direção que Deus mandou, porque se a gente seguir para o outro lado, a gente paga pela desobediência. A gente paga pela desobediência. Mas quando faz o que é certo, quando faz o que Deus manda, quando caminha para a direção que Ele mandou, se Ele mandou ir para Nínive, vai para Nínive, não vai para Tarsis. Não vai para Tarsis não, meu filho. Vai para Nínive mesmo. Se Ele falar, é nessa direção que eu quero que tu caminhe, vá nessa. Porque não tem para onde fugir de Deus. Não tem para onde correr. Ele acha eu e você no mais profundo das profundezas do mar. Todo canto. Que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então essa é a palavra de hoje, dessa tarde. Parei aqui rapidinho para deixar essa palavra que Deus orientou ao meu e ao teu coração. E a paz do Senhor Jesus.